Bom, pessoal, bom dia. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa sobre a matéria, sobre a nota, sobre os trabalhos? O trabalho, né? Alguém olhou os vídeos e material antes, pessoal? Pode falar, Gabi. Professora, tem algum requerimento no jeito que você quer os slides ou alguma coisa? Não, vocês fizeram, né, certinho da outra vez, né? Então O tá que que bom. eu comentei sobre o que que eu comentei sobre os slides? O primeiro, você apresenta a instituição, vocês têm a logomarca lá da Uniandrade, não tem? Tem, acho que sim. Se não, alguém deve ter, porque eu vi que alguém usou. Aí você coloca lá o nome da Uniandrade, o nome do teu curso, o nome da matéria, o nome da professora, né? Apresenta a disciplina em si. No segundo slide, você apresenta o tema e a equipe. Tem uns jeitos diferentes de apresentar a equipe, tem gente que põe a fotinha. Pessoal, deixa eu só ver aqui a porta, só um minutinho. Aí você coloca lá as fotinhas, né? Pode colocar as fotinhas, o nome, sempre o nome inteiro, nunca o nome abreviado de vocês. Aprendam, né? Já a fazer assim. Não se abrevia nome em documentos, em apresentação, nada. Na realidade, não se abrevia nome, né? A gente abrevia nome aí no dia a dia, outra coisa, apelido, né? Ai, a Gabi, a Fábio. Não. No dia a dia a gente se chama, né? De Fábio, de Gabi, de quem mais aí? A Ju, sei lá, tá? Daí coloca os nomes e daí vai apresentando o trabalho na sequência, conforme você elaborou. Ao final, sempre, você coloca as referências. Eu não sou a favor de muita informação nos slides, mas assim, as pessoas. Eu até tenho mudado um pouco o meu estilo de slide, eu tenho colocado mais informação, porque até o aluno, às vezes, ele pede e tal. Porque como que eu organizo a minha aula? Eu faço um roteiro do slide e coloco um currículo, um artigo. Hoje, por exemplo, eu coloquei um slide que eu vou trabalhar e um outro que eu encontrei de um outro professor, que eu achei bem boa a explicação dele, para vocês olharem também. Tá? Que mais? Respondi a tua pergunta, Gabi? Respondeu sim, prof. Obrigada. Porque o que vocês têm que pensar? Vocês já têm que vender a imagem de vocês. Tem o Antônio. O Antônio, ele é um aluno que, de vez em quando, ele me ajuda. Até essa semana, ele é da Psico. Ele me ajudou num trabalho que eu tive que fazer, o pessoal da licenciatura, que eles vão fazer ENAD. Ele me ajudou, me auxiliou lá na aula. Né? Então, o Antônio, por exemplo, ele já criou um Instagram, né, dele. Então, vocês já têm que começar a pensar, né, de como que vocês estão se posicionando. Então, o nosso nome é importante. Lógico, hoje existe a lei, aí tem pessoas trocando o nome. Também não sou contra. Eu não sou contra. Eu, particularmente, eu não gostava do Marise. Eu só gostava do Edi. Daí, eu fui trabalhar numa escola e que a pedagoga começou a me chamar de Marise. E hoje eu adoro. Travou? Não, para mim não. Para mim também não. Para mim tá normal também. Então Sai e entra de novo. É isso. Sai e entra de novo na chamada que destrava.
É, acho que não, né? É. Deixa eu escrever aqui para ela. A Fabiana, que está travada. Até que depois que eu mudei para esse aqui, o outro estava dando muito erro naquele outro que eu estava usando. Espera aí, entra de novo, tá? E ao final, a Gabi também caiu, ó. Tá? Não sei o que aconteceu. Bom, pessoal, então é isso. Vocês têm mais alguma dúvida do trabalho? Vocês leram lá o material? O que é consciência? E agora? Hã? Quem pode explicar para nós? É difícil de entender, né, pessoal? Eu coloquei lá uns videozinhos para ajudar. Alguém se arrisca? Quem não arrisca, não petisca. É, bem isso. Tá? Então, e daí tem uma outra coisa, é claro, pessoal. Aqui eu só estou trabalhando a definição, vocês vão ver depois dentro das abordagens. É isso que tem muito estudante do primeiro e segundo período, que não é o caso de vocês, que às vezes não consegue entender. Tá? Que depois quando vocês adentrarem na psicanálise, vocês vão ter uma leitura sobre o que é a consciência. Se vocês forem trabalhar na TCC, se vocês forem trabalhar no psicodrama, aqui eu não entro em nenhuma abordagem. Eu trabalho os termos de uma forma genérica. Tá? Então, de repente, eu vou explicar uma coisa que é consciência, depois o professor Gladson, que é o nosso professor maravilhoso sobre a psicanálise, vai lá explicar e vai dizer, a professora Eidi explicou tudo errado. Entendeu? Tá? Então, eu quero que vocês precisam ter paciência com vocês, porque a psicologia... às vezes a pessoa se empolga. Não é fácil, gente. Olha, eu fui preparar a aula para vocês, eu assisti alguns vídeos, eu fiquei... Como que eu vou explicar para essa meninada? E pensando, né? Porque... Mas vamos lá, vamos tentar entender. Percepção, alguém tem alguma dúvida? Não? Tá. Então tá ótimo. Melhor. Vamos ao consciente. Então, Freud dividiu a constituição da personalidade da psique em id, ego e superego. Id, ego e superego. O que é o id? O inconsciente. O que é o ego? É a nossa consciência. O que é o superego? É a nossa moral. Isso é a grosso modo. É a grosso modo. Então, a consciência, a grosso modo, é estar no aqui e agora. Então, eu estou nesse espaço aqui trabalhando com vocês, eu estou aqui. Por isso que hoje muita gente está entrando em depressão. Eu quero mandar um curso aqui para ver se vocês têm interesse em fazer, quer ver? Eu não vi ainda um amigo meu que mandou. Vou mandar para representante, antes que eu me esqueça. Aqui, ó.
É sobre o meu filho não sai do celular. É um seminário. Já estou enviando aqui para o nosso grupo do WhatsApp. Isso, é. Não, ó, desculpe que eu não vi o que é, um colega meu que mandou, eu acabei de receber. Quando eu achar alguma coisa assim bacana, eu mando para vocês, tá? Então, nós estamos vivendo uma crise de consciência. Não é consciência no sentido assim, ai, a minha consciência está pesada. O povo usa isso quando faz alguma coisa errada, ou ofende alguém, ai, eu estou com a minha consciência pesada, né? Os antigos, pelo menos. Tá? Então, o que nós temos que ver aqui? Entender esse processo. Tá? O que é consciência? O que é estar consciente? Então, hoje o planeta está numa situação muito complicada. As pessoas estão com 1000 coisas para fazer. Então, o que é essa consciência? É eu estar presente, eu estar inteira naquele momento que eu estou vivendo. Por isso que nós estudamos lá a percepção. Quanto mais eu estou inteira nesse momento, melhor está o quê? A minha percepção. Esta é a grande crise da humanidade. É o quê? Essa vida, maluca das pessoas. Será que eu abri o certo? Essa vida maluca das pessoas, né? De terem 1001 coisa, não pararem para respirar, não realizarem as tarefas presente. Hoje eu quase não vou mais em restaurante, mas quando vocês forem no restaurante, vocês dão uma disfarçada, comecem a observar como as pessoas comem. Muita gente não tem essa consciência. Não sabe nem que está comendo. Não para de falar e fica no celular, e vai lá, e vai aqui, e levanta, e mexe a perna, e engole a comida, e sabe? Isso mesmo, bem isso. Então, é por isso que nós estamos vivendo essa crise existencial, essa crise de depressão, de adolescentes depressivos, só no celular, só em redes sociais, só no celular, só em redes sociais. Então, o mundo precisa rever os seus conceitos. Já existe um movimento de pessoas buscando mais a natureza, a essência da vida. O mundo do consumo. Eu não vou trabalhar esse autor, mas é interessante vocês assistirem os vídeos dele, que é o Bauman, que ele fala desse consumo desenfreado já com as crianças. Essa questão do Edgar Morin. Edgar Morin coloca essa questão da incerteza.
ou vários, né, hoje, várias teorias. E aí nós temos que pensar dentro dessa... O que é consciência? O que é essa consciência? Eu tenho que estar no aqui e agora. Né? Você vê muitas coisas nas redes sociais. Viva o presente, viva o presente. Mas, colegas, vamos ser realistas. Dá para apagar o passado? Não. Dá para não pensar no futuro? Também não. Não é? Não dá. Então, às vezes, eu vejo umas postagens nas redes sociais que eu tenho vontade de rir. Outra coisa, né? Eu sou boazinha. Porque o outro me ferrou. Não. Ninguém é bonzinho nesse planeta. Algumas pessoas têm um caráter mais de amorosidade, de autoajuda, de compartilhar, de dividir. Mas outros não. Outros passam o trator em cima da gente sem pena e sem dó. Porque cada um é um. Então, o que é consciência? Vamos lá. Eu quero deixar bem claro para vocês que eu estou trabalhando o termo consciência de uma maneira genérica. Depois, dentro das abordagens, lá vocês vão ter aula de Gestalt, vocês terão aula de psicanálise, vocês terão aula de TCC, quais são as outras abordagens? Eu acho que são essas aí, as 3 abordagens que vocês estudam. Tá? Vamos ver aqui. Ixi, não abriu, danado. Abriu. Bom, aí também, né, nós vamos ter assim, qualquer coisa vocês me interrompam, tá bom? Vocês podem perguntar à vontade. Nós temos que entender que existem, tá? Existem informações tá? Existem definições dentro da neuropsicologia, dentro da psicologia, dentro da filosofia, dentro da psicanálise, tá? Mas no dia a dia, o que é consciência? Eu estar no aqui e no agora. Então, vamos ver lá, para a neuropsicológica. É o estado vigil, é o estado de estar desperto, acordado, lúcido. Então, de repente, você está lúcida, mas você leva o choque. Você sai de manhã, você sai de manhã de casa, você está lúcido, lúcida, tudo planejado, a tua agenda. Aí, de repente, você bate o carro, ou você atrasa o ônibus. Aí, dependendo do teu estado interno, dependendo do teu nível de frustração, pronto, você já sai fora da casinha, como diz o povo. Então, o que nós temos que analisar aqui? O homem, o ser humano, eu vou tentar explicar bem devagar, tá?
que às vezes eu acelero. Então, o homem, ele vive entre o real e o ideal. O real é o que eu tenho. Então, eu tenho essa xícara aqui de café. Isso aqui é o que eu tenho. O ideal, puxa, eu queria um café, um cappuccino, né, gente? Com cremezinho em cima, mas eu não tenho. Então, eu vou tomar esse café, que está frio, inclusive. Tá? Só que entre esse real e o ideal, eu tenho a frustração. Então, não tem como você viver sem se frustrar. Por isso que tem aí na internet, alguns estudantes outro dia vieram me questionar essa questão, a pessoa mimimi. Pessoa mimimi é aquela que não tem tolerância, que o pessoal coloca aí na internet, não sou eu, né? É aquela pessoa que não tem tolerância à frustração. Então, ela já sai do estado de consciência dela. Ela não consegue lidar com os imprevistos da vida. A vida é uma incerteza, nós vivemos de uma incerteza. Agora, quanto mais presente eu estou, esse estado de presença, que eu coloco como estado de contemplação, eu estou contemplando a vida. Eu estou vivendo esse momento. Então, eu estou inteira aqui, ó, vou tomar café. Eu estou presente nesse café. Isso é o estado de consciência. Na psicologia, é a capacidade de quê? De um indivíduo entrar em contato com o quê? Com a realidade, ele perceber os seus objetivos. Se nós olharmos, tem muita gente que critica o mundo contemporâneo, que antes era mais fácil de viver. Depende. Muita coisa melhorou, evoluiu. Nós olharmos a própria pandemia, se fosse há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, eu duvido que nós já estaríamos nessa situação mais leve aí que nós estamos vivendo. Mas, se nós pensarmos em estado de objetivo, de estar mais presente na realidade, talvez lá atrás fosse mais fácil. Por quê, colegas? Porque nós tínhamos menos estímulos. É igual escolher um curso de faculdade. Quando eu fui fazer faculdade, né, sempre, né, em Barbacena, até, há 30 e poucos anos atrás, sei lá quantos, tinha pedagogia, direito, estudos sociais, 3. Estudos sociais era para estudar com padre, eles tinham o tempo o dia inteiro para ler. A minha mãe disse, minha filha, você não vai ganhar desses padres aí. Que era estudos sociais, que era história, geografia, tudo junto. As ciências sociais, né? Hoje, você entra numa página de uma universidade, você fica tonto de tantos cursos que tem. Antes você ia comprar um tênis. Quem é das antigas sabe. Que tênis, né, Terezinha? Aonde tinha tênis? Era que chute e bamba, né? Hoje,
Você vai numa loja comprar um tênis, você fica tonta. Então, nós temos hoje muito mais estímulos, tá? Para não estarmos nessa realidade. As pessoas trocam. É um mundo descartável. Elas já bloqueiam, elas já trocam. Eu não vou nem falar de namorico, né? Eu não vou nem falar de namorico. É um troca. Tinha um piá que morava aqui no meu prédio, posso falar, porque ele não liga. Cada vez que eu entrava no elevador, eu não falava o nome da moça, né? Porque senão eu ia dar um fora. Então. Então, não estou dizendo que isso é errado, que isso é certo, imagina quem sou eu para pré-julgar alguém. Mas nós temos muito estímulo. É igual o bebê. Tem famílias que já estressam o bebê. Gente, você entra num quarto de bebê, é uma coisa de louco. Não. Hoje já tem arquitetas, tem decoradoras fazendo estudos sobre isso. Para quem tem dinheiro aí, né, que gasta milhões com um quartinho de bebê. Não. Feliz do bebê que nasce, que tem um berço. Tá ótimo. E um pai e uma mãe presente. Tá excelente. Tá? Então, é muito estímulo. Então, vamos lá. Dentro da neuropsicológica, estado vigil, você está vigiada, acordada. Psicológica, perceber. Ético-filosófica, capacidade de tomar ciências dos deveres éticos e assumir as responsabilidades, os direitos, os deveres. O estado de consciência. Colegas, não dá, nem eu, nós temos só 2% da população mundial que vive no estado de consciência. Então, mas nós podemos tentar, por que não? É um conjunto de rendimentos psíquicos. É um estado de consciência que engloba o quê? Todas as funções psíquicas. Tá? Então, o psicopatológico tem valor em si mesmo na decorrência de uma redução da consciência. Então, essa pessoa, ela pode ter alguma doença mental, algum transtorno. O deficiente intelectual moderado, severo, a pessoa que tem autismo, que tem toque, que tem esquizofrenia, que tem psicose, que é compulsiva. Então a pessoa normal é aquela que está só em consciência. Não, não necessariamente. O que é ser normal e o que é ser anormal? A pessoa fala sozinha, ela não é normal. Colegas, eu não tenho dados estatísticos. Mas eu duvido quem não fala sozinha. Outro dia eu recebi um vídeo de uma velhinha, uma idosa. O filho dela pegando no pé dela, ela grava videozinho, uma senhora. Eu vivo em reunião. Eu vivo em reunião comigo mesmo. Consciência é o estado de lucidez, de alerta.
de vigília até o coma, né? Até a morte. É o reconhecimento da realidade externa, de si mesmo. É a capacidade de responder a seus estímulos. Por isso que nós começamos aonde? Lá na percepção, lá no sistema nervoso periférico. Alterações. O que são essas alterações? É a confusão. Caracterizada por quê? Por um embotamento do sensório, a dificuldade de você compreender os distúrbios. O maior exemplo é quando você vai num lugar e a pessoa vai te atender. Olha, né? Daí você está lá no caixa. Aí você pega o cartão. Aí ela pergunta assim, é débito ou crédito? Débito. Aí ela vai lá, passa os produtos. É débito ou crédito? Você já respondeu uma vez. É débito. Aí tá, ela já passou os produtos, tá, deu R$ 50. Ah, a senhora vai pagar no cartão? Gente, onde é que ela estava com a cabeça? Por quê? De repente, claro, ela estava passando os produtos e tal, mas onde é que ela estava com a cabeça? Então, quer dizer, ela não está totalmente naquele momento. Então, a confusão nos leva a situações ansiosa, enigmática. Você vai passar por um momento difícil. Vocês ficam aí ansiosos para apresentar trabalho, para fazer prova, fazer uma entrevista de trabalho, de uma situação nova, vai conhecer um namoradinho, uma namoradinha nova. Por quê? Porque nós ficamos o quê? Imaginando. Eu não sei se vocês são assim, mas se alguém me falar, se eu entrar lá na PAI, lá onde eu trabalho à tarde, ou mesmo na Unandrade, ou qualquer lugar, e o meu chefe falar assim, eu preciso falar contigo, gente, meu coração dispara. Agora eu já não dou mais bola. Mas porque você já fica o quê? Imaginando coisas. O que será que eu fiz de errado? Chega lá para bater o ponto, tá lá. A 1 hora tem reunião. Senhor, todo mundo já fica, o que será que rolou? Qual é o babado aí? Tá? Então, é um estado de consciência. Então, se você é uma pessoa mais tranquila, uma pessoa que tem uma vida mais harmoniosa, você vai saber lidar com essas situações. Professora, desculpa interromper, eu não sei se é só para mim, mas aqui o compartilhamento da tela está todo preto, não está aparecendo mais os slides. De tanto eu ir para lá e para cá. Eu vou tirar, peraí. Eu já ponho de novo. É que eu vou e volto, né? Sabe o que me dá agonia de não ver vocês? Tá, vamos lá. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguém quer fazer alguma contribuição? Nenhuma dúvida, professora. Está aparecendo? Sim, agora está. É porque eu vou e volto, eu faço isso. Então, essa capacidade de registrar, de manter e evocar os fatos já ocorridos. Então, a pessoa sai de casa, deixa a chaleira ligada, eu já deixei o ferro ligado. Então, está intimamente relacionada com o quê? Com o nível de consciência, de atenção e afetividade. Então, assim, nós não vamos estar
sempre 100% consciente. Mas se você procurar, né, cuidar do teu sono, das tuas questões físicas, né, uma alimentação equilibrada, você fazer algum exercício físico, tá? Ter as tuas tarefas organizadas, a tua agenda, assumir só aquilo que você dá conta. Às vezes, ter que fazer uma terapia. Tá? Bom, as alterações. Nós temos aí a hipermnésia. É a aceleração do nível psíquico. Então, você pode estar ou num estado de muita alegria. Então, um estado de muita alegria, ele também está fora da consciência. Nunca vá fazer compra se você está muito feliz. Não é? Você se enterra. Você se enterra. Está eufórica. Ou muito triste, né, prof? Também, bem lembrado. Bem isso. Daí você vai comprar para ser feliz. E daí, né, depois... Meninas e meninos, depois você fica infeliz, né? Porque vai pagar como? Sim, é porque o cartão de crédito, ele quebra o galho, né, prof? Depois ele pega o galho e bate na nossa cabeça. Eu não tenho cartão de crédito, sabia? Eu não tenho. Porque eu já tive problemas, então vamos evitar, não é? Então, quem não tem controle, é melhor não ter muito crédito, né, pessoal? Verdade. Anamnésia é a perda da memória. Então, uma coisa que eu tenho ouvido, eu também não tenho dados, tá, queridos? Muita gente falando, eu esqueço, eu estou perdendo a memória. Então, às vezes, não é que a pessoa está perdendo a memória. Nossa memória, nós temos lá memória a curto prazo, a médio prazo e a intermediária. Então, alguma coisa está falhando. Não presta atenção. O maior exemplo disso se eu terminasse a aula hoje aqui e perguntasse para cada um, o que cada um entendeu da aula? Cada um entendeu alguma coisa diferente. Por quê? Porque cada um tem uma história de vida diferente, uma construção de vida diferente. É igual reunião. Esses tempos deu uma confusão lá onde eu trabalho. A diretora falou um negócio e uma pessoa entendeu diferente. E o pior, que ela foi passando para frente. Daí que o caldo engrossou, né? Porque com o chefe a gente não brinca. Com o chefe a gente não brinca, a gente toma alguns cuidados, né, pessoal? Paramnésia é a distorção dos fatos rememorados. Foi o exemplo que eu acabei de dar. A pessoa distorce. Aí tu pensa assim, meu Deus, que pessoa mentirosa. Não. É o estado dela de consciência que distorce as coisas. Prof, Pois não. mas falando em memória, a nossa memória ela é muito duvidável, né? Porque Ela é o quê, meu amor? Fale. ela, não sei se existe a palavra, mas duvidável, porque pensando assim, memórias antigas, memórias de infância, tem algumas memórias que eu não sei se é verdade ou é mentira, entendeu? Não sei se aconteceu aquilo, se não aconteceu. Então, eu acho que muita gente tem essa alteração, né?
Ah, é a questão da imaginação, né? E isso que você traz é uma verdade. O nosso cérebro, ele nos engana. Ele nos engana. Então, às vezes, pode ser fruto da sua imaginação. Pode não ser fato. Tem pessoas que lembram da infância de pequenos detalhes. Tem outras que não. Então, o homem vive entre o real e o imaginário. Eu acho que alguém levantou a mão. Sim, professora, fui eu, a Débora. Tá, mas eu não sei se eu respondi a pergunta da outra estudante. Ah, sim, eu lembrei da palavra. Duvidoso, né? Duvidável. Obrigada, prof. Mas a gente, é aquela história. Eu respondi a tua pergunta. Sim. Assim, não, meio complexo, porque é igual, nós temos, vocês vão estudar lá na psicologia do desenvolvimento a questão da criança. A criança, ela tem um mundo imaginário, faz de conta. Tá? Então, ela pega lá um pedaço de madeira e ela transforma aquele pedaço de madeira num carrinho, numa arma, numa espada. Tá? E depois nós vamos crescendo, tá? E nos tornando o quê? E nos tornando pessoas da consciência. Você vai viver o quê? A realidade, a consciência. E você vai saindo desse mundo imaginário, mas cada fase você vai passando por isso. É claro, tem pessoas adultas que não cresceram, que ainda vivem mais na infância, na adolescência. Não sei se eu te ajudei ou te atrapalhei. Bom, a próxima pergunta, eu não sei quem ia falar. Eu, a Débora. Fale, Débora. Sobre a questão que a professora estava falando lá daquele projeto, eu não consegui falar antes, porque estava com o passageiro no carro. A questão daquela comparação que a professora trouxe de exemplo do mimimi com a frustração dos adolescentes. É isso. Então, eu só assim, professora, é uma questão assim, tipo, não sei se estou certa, mas eu tento tomar o máximo cuidado com esse termo do mimimi, porque ele vem, não é só a questão da frustração, eu acho que ele não se enquadra nisso, ele se enquadra na opressão. E quando as pessoas veem nisso na internet, tipo, ai, tá de mimimi, ela não tá falando que a pessoa não tá conseguindo lidar com alguma frustração, ela está rebatendo alguma questão que a pessoa está incomodada. E a partir do momento que alguém se incomoda com uma questão como preconceituosa, né, racista, homofóbica, é nessa parte que a internet entra com o mimimi, né? Eu já tive uma chefe, isso é uma questão bem pessoal minha, eu tenho um pânico dessa palavra. Termo. Porque ela falava o tempo inteiro que ela não gostava de trabalhar com mulher e ela preferia trabalhar com homem porque homem não fica de mimimi, né? Então, assim, não fica, Eu trabalhava numa sala com 12 pessoas, eu era a única mãe, meu filho tinha 9 meses, eu não dormia, né? E eu, no dia seguinte estava lá às 7h15 da manhã fazendo um balanço financeiro, às 9 horas tinha que estar tudo pronto para liberar dinheiro para girar. Então, assim, era muita coisa, sabe? E aquela pressão. E ao invés dela entender que estava todo mundo sobrecarregado, né? Às vezes a gente chorava de nervoso, tudo porque é comum. A mulher, ela é mais emotiva. Aí vem esse termo do mimimi, né? Então, eu só achei um pouco errada essa comparação de colocar a questão do adolescente não saber lidar com a frustração dele perante o termo mimimi, porque o mimimi, ele é opressor. Ele não é uma palavra que está só dizendo, não, a pessoa não sabe lidar com a frustração. Não, ela é muito opressora.
né? Mas ela tem esse lado também, né? Mas assim, ó, realmente a gente tem que cuidar, porque o mundo mudou, né? As pessoas mudaram, a mulher mudou, a definição de homem também mudou. Então, é igual falar que só mulher que faz fofoca, né? A mesma coisa, né? A mulher, eu não gosto, já ouvi, né, por exemplo, eu não gosto de trabalhar com mulher porque mulher é fofoqueira. Eu tenho 5 irmãos homens. Só eu sei como eles são fofoqueiros, né? Então não tem nada a ver, né? Mas é o que a pessoa pensa. Ela também tem que quebrar esses paradigmas e mudar. É a mesma coisa. Eu falar, a mulher apanha. Ela gosta de apanhar. Para, né, gente? Por favor. Quem é que gosta de apanhar, né? Então, realmente. Mesmo que ela goste, existe um problema psíquico ali atrás. Exatamente. E daí cabe a nós, psicólogos, entender esse processo, né? Entender, ter resiliência, nos colocar no lugar do outro, tá? Então, isso é bem complexo. O mundo mudou, o modelo de família mudou, o modelo de casais mudou. Então, tem gente ainda que está lá atrás, né? Que está com a cabeça lá nos anos 80, 90, sei lá onde. Então, o mundo se transformou, né? E não é fácil, porque eu estava lendo um texto sobre essa questão dos conflitos geracionais, de geração. Eles nunca vão acabar. Eles nunca vão acabar. Você pode até ter lá um chefe mais moderno, mas se ele tem 50 anos, ele tem uma cabeça de uma pessoa de 50 anos, ele pode até ser uma pessoa moderna. Mas tem coisas que ele não vai bater com a filha dele de 15. Então, não tem, né? A gente tem que saber, né, lidar com essas questões no dia a dia. E tentar entender o outro. E se entender. Ok? Mais alguém quer comentar, pessoal? Fiquem à vontade. Não? Prof, eu quero comentar sobre isso que você acabou de falar. Tem uma psicóloga que eu acompanho, que ela é especializada no idoso, né, no velho, e eu levantei uma pergunta para ela sobre as pessoas idosas que são preconceituosas, né, que muitas pessoas querem atacar e tal, e que como lidar, né, com isso. E ela falou que, na verdade, não na questão da agressão, né, mas que você não deve respeitar esse lado racista da pessoa, entendeu? Não levando para agressão, mas ela sim deve ouvir, a senhora está errada, isso daí não é certo, entendeu? E no nosso pensamento a gente acha, não, vamos entender, né? Ela é velha, ela é de outra geração e tal. Não, ela tem que ter isso, a gente tem que debater e falar, a senhora está errada, entendeu? Os tempos mudaram, é isso, isso e aquilo. Porque a pessoa idosa, ela não é uma criança, né? Ela entende, né? Então, a gente tem que tratar ela como se fosse um ser humano normal, entendeu? Eu achei bem interessante ela falando isso. Não, mas isso é lógico, né? Esses tempos, eu tinha uma colega que ela se deparou com uma situação e ela é bem mais velha que eu,
bem mais velha, eu já tenho 55, né? Eu já estou quase lá, né? Entrando na fase da idosa. Então, e ela se deparou com uma situação de casal feminino, né? E daí ela veio falar comigo, daí eu conversei com ela, falei, olha, o mundo mudou, né? A gente tem que aprender, não que isso não existia antes, só que antes era mais escondidinho e tal, a gente tem que aprender, tem que conversar. Eu, por exemplo, as minhas irmãs, elas têm tudo quase 60, 70. Então, a gente conversa bastante sobre várias situações, que é um mundo diferente. Mas esse conflito de gerações, ele nunca vai deixar de existir. O jovem, né? Às vezes o idoso fala, né? As pessoas mais velhas, o jovem não quer nada com nada. Não. É a mesma coisa eu falar, os estudantes não estudam. Não, tem estudantes que estudam, tem estudantes que não estudam, tem professor que dá aula, tem professor que não dá aula, tem gente que tem mais preconceito, tem gente que tem menos preconceito. Mas esses assuntos, eles precisam ser debatidos, conversados. Então, a gente tem que abrir para o debate mesmo, independente da faixa etária, né? Mais alguma coisa? Professor, Pois não. só uma pergunta que eu fiquei com dúvida. A perda de memória que você falou, ela é uma perda de memória provisória, essa que você falou, ou é aquela outra perda de memória que tem uma perda de memória que a pessoa tem que fazer terapia para voltar? Essa, ela é provisória? Olha, nós temos várias perdas de memória, né? A memória, nós temos a memória a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então, tudo tem que fazer uma avaliação. Então, eu tenho escutado muitas pessoas falarem assim, meu Deus, como eu ando esquecida, né? Eu ando esquecida. O que você tem que observar em você ou na pessoa? A frequência disso. Você pode ter, de repente, ela está tendo uma visão distorcida dela mesma. Eu esqueci a chave do carro, eu esqueci. Então, ela tem que se auto-observar. Se essa falta de memória é frequente, ela precisa procurar ajuda. Porque o que acontece? Tem muita gente tomando remédios, por exemplo, para dormir, para depressão, para toque, para transtornos gerais aí. Nós sabemos que esses remédios, tá? Eles têm efeitos colaterais e alguns, próprio remédio de labirintite. Então, a pessoa, ela precisa, quando ela percebe que ela frequentemente, ela está esquecendo, ela está perdendo a memória, ela precisa procurar ajuda. O ideal é ela ir no neurologista. Esses tempos eu conversei com uma moça, ela está perdendo a massa encefálica. Ela tem 66 anos e é de um remédio que ela toma. Tá? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Às vezes são fatores emocionais. Aquilo que nós trabalhamos lá na percepção. Aquilo que nós vimos aqui, ó. Hipermnésia, amnésia, quer dizer, né? Falei errado. Amnésia, paramnésia.
Professora, Oi. teve uma vez que meu pai estava assistindo a aula do mestrado dele aqui em casa mesmo, né? Então a professora dele falou uma frase que eu nunca mais esqueci, eu achei super interessante. É que o grande problema, às vezes, não é nem esquecer, mas é esquecer que esqueceu. É bem isso. Bem legal. Daí, daí tem que sair correndo e procurar ajuda. Bem isso. Né? Então, assim, ó, hoje tem muitas coisas aí de supercérebro, de neuropsicologia, ativar o cérebro, porque isso vai ativar o cérebro. Mas assim, ó, se você não tiver em equilíbrio emocional, você esquece mesmo. Pessoal, eu trabalho em mais do que um lugar. Eu já fui para o lugar errado. Eu saí de casa tão transtornada, um dia tão transtornada que a minha irmã estava passando mal, que eu parei na frente da instituição, olhei, mas hoje não é aqui. Então, você vai entrar lá, ó, hipermnésia, amnésia, paramnésia. Mais alguma colocação, alguma pergunta? Fiquem à vontade, vamos falando. Então, né, do William James aqui. Por quê? O interesse, a minha experiência, a minha mente, a diversidade, a focalização, a concentração, algumas coisas para lidar eficazmente com outros. Quando vocês forem em algum lugar comprar qualquer coisa, prestem atenção no comportamento das pessoas, para vocês verem como é que a memória delas funciona. Há anormalidades aqui. A hipopresia. Os quadros dispersivos. Então, tem gente que se dispersa. Ele é hiperativo, ele tem déficit de atenção. Não, calma aí. Ser hiperativo, ter déficit de atenção é uma outra história. A aproxesia, abolição da capacidade de atenção. Hiperproxesia, atenção exacerbada. É o exagero. Então, são avaliações que são feitas aí através do neuro. O próprio psicólogo pode ajudar nesse sentido para verificar, mas o neuro que faz essas avaliações aí. Então, quais são as orientações? É situar-se em si mesmo, no ambiente, na atividade mental. Então, assim, ó, tem muitas pessoas que estão chegando aos 60 anos, eu tenho percebido, veja bem, eu não tenho dados estatísticos, tá, colegas? Eu tenho percebido das pessoas que eu convivo, medo de ter mesmo o esquecimento, né, popularmente falando, de ter mal de Parkinson, né, de ter essas doenças aí. Daí, dá-lhe fazer palavra cruzada. Não sei quem colocou isso, falou em algum lugar. Claro, o que você tem que fazer para você trabalhar o teu cérebro? Fazer coisas diferentes. Mas também não fazer um monte de coisas diferentes. Tem gente que é viciada em série. Não, então hoje eu vou assistir série, não. Hoje eu vou assistir eu vou ler um livro, vou ver figurinha. Eu gosto muito de ler poesia, história infantil. Então vou ver um filmezinho, vou jogar a conversa fora, vou fazer um bolo.
Tinha um senhor que morava aqui no meu prédio, infelizmente ele faleceu, um grande amigo, né? Foi uma perda irreparável. Ele não paga, ele não, olha só, um dia eu falei para ele assim, por que que você não paga uma diarista? Morava sozinho. Ah, não, para eu trabalhar a minha memória. Limpar a casa ajuda a trabalhar a memória. Claro que ele era mão de vaca, né, gente? Ele era bem mão de vaca. E ele teve problemas de memória gravíssimo. Nós começamos a perceber aqui no condomínio que ele começou a esquecer de pagar o condomínio. Esquecia a correspondência, aí nós chamamos os filhos, né? Eu e o síndico, naquela época, chamamos os filhos e colocamos a par do quadro dele. Tá, não sei se limpar a casa ajuda, né? Mas economiza, né, pessoal? Né? Mas né? Eu achava um sarro ele. Avaliação da orientação, um instrumento valioso para a verificação das perturbações do nível de consciência. Então, esse mundo louco que estamos vivendo, temos que tomar cuidado aí. A orientação da autopsíquica do indivíduo em relação a si mesmo. Então, esses exercícios que nós trabalhamos na última aula, eles nos ajudam. A alopsíquica, trabalhar a psique, a questão temporal, cronológica. Geograficamente, esse espaço que você vive. Outro dia encontrei um colega, ele disse, do céu, comprei uma casa, estou enterrado na dívida. Eu falei, por quê? Porque eu estava ficando louco dentro do apartamento. Então, os espaços geográficos que eu vivo, o pensamento, eu sou, eu existo, isso é certo. Mas por quanto tempo que eu existo? Todo o tempo que eu penso, deixasse de pensar, de existir. Será? Reflexões aí. Alterações, aceleração do pensamento, lentidão, desagregação. Então, ou eu acelero, ou eu tenho lentidão, ou eu não sei nem o que eu estou pensando. Delírios. Aqui, logicamente, que nós vamos adentrar mais nos distúrbios. Por isso que eu tenho que cuidar. Às vezes a pessoa faz um comentário, dependendo do preconceito que eu tenho, eu já estou me defendendo. Eu já acho que aquela pessoa está me agredindo. Então, mania de perseguição. Ai, não, todo mundo tem inveja de mim, todo mundo quer o meu lugar, todo mundo não sei o quê, não sei quem quer puxar o meu tapete. Depreciativos, se deprecia ou deprecia o outro. É o sentimento de quê aqui, colegas? Autoestima, autoimagem. Religiosos. Outro dia eu vi uma colega psicóloga, que é uma baita psicóloga, há muitos anos, uma baita profissional, se justificando na internet porque que acredita em Deus, porque um monte de gente tinha deixado de seguir ela porque ela acredita em Deus. E onde é que já se viu psicólogo acreditar em Deus? Então, tem umas coisas que, sei lá, né? Quem sou eu para julgar? Sexuais. Onde é que está o preconceito?
Porque, veja bem uma coisa, quanto mais eu me autoaceito, menos essas críticas agressivas das pessoas de apontar o dedo para nós, né? Alguém aponta o dedo para mim, aponta o dedo para o outro, menos vão ter importância. Menos vão ter importância. De poder, de riqueza, de grandeza. Tem gente que só conta vantagem. Gente, e é vantagem para mim, mas para ele, às vezes, aquilo ali é real. É real. De ruína, de culpa. Hipocondríacos. Então, não dá, né? Quanto mais eu julgo o outro, menos eu me aceito. Cada um está num momento diferente, num estado diferente. O senso de percepção que nós trabalhamos na aula passada. Eu tenho que me colocar no lugar do outro. Mas eu não posso deixar de dizer que a realidade mudou. É que menina namora com menina, que menino namora com menino, que tem outros modelos de família. Vocês sabem que eu não sou mãe, né? Eu nunca quis, vocês não pensam o que eu já. Agora pararam. Eu nunca quis ser mãe. Mas também não estou dizendo para alguém me seguir. Mas olha, eu já escutei coisa. Tá? Então, cada um tem, né? Eu não tô. Eu fiz uma escolha minha, não agredi ninguém. Ah, eu não quero ter filho, eu vou ter cachorro. Ah, eu não quero casar. Eu não estou agredindo ninguém. São escolhas individuais que não vão agredir a ninguém. Então, esse pré-julgamento está muito relacionado a quê? Aos nossos delírios, aos nossos valores, aos nossos preconceitos que todos temos. E que ninguém vai olhar para o mesmo quadro e enxergar a mesma coisa. Porque tudo vai partir dessa sensação e desse meu nível de percepção. Ilusões. O que são ilusões? São transtornos decorrentes de uma percepção deformada da realidade. Então, o paciente senta na tua frente e conta aquilo como uma verdade. Tem um livro que se chama O Meu Foi Xerocado e agora ele apagou. Faz muito tempo que eu tenho ele. Que se chama O Paciente Psiquiátrico. É muito interessante. O paciente liga para o psicólogo e começa a contar detalhes, só que aquilo não está acontecendo. Alucinações. Ver vulto, ver pessoas. Alucinações. Aí entra o quê? Por que nós trabalhamos lá a percepção? Nós vamos ter aqui alucinações visuais, auditivas, táteis, olfativas, gustativas, sinestésicas, senestésicas, né? O corpo em movimento.
A afetividade, aí entra a dimensão psíquica do cor, do brilho, as alterações aqui de humor. Hipertimia, hipotimia, bom humor, mau humor. A apatia, a diminuição da excitação afetiva, né? Estou apática. Hipomodulação do afeto, a incapacidade do paciente de modular a resposta afetiva. Tem pessoas que elas não têm essa relação afetiva, a inadequação do afeto, incongruente, o embotamento. Tem gente que nunca vai expressar que ama o outro. Eu atendi uma senhora que ela sofria. O marido fazia tudo para ela, mas ele nunca expressava um afeto. É? A anedonia, a incapacidade de obter e sentir prazer com atividades, experiência da vida. Né? Às vezes você está lá vivendo aquilo, a pessoa olha assim, coisa mais sem graça. Labilidade afetiva. São as mudanças súbitas e motivadas do humor, sentimentos, emoções. Tem pessoas que mudam de humor muito rapidamente. Ah. Então, isso aqui são termos, né, utilizados dentro da neurologia. Ambivalência afetiva. Ama e odeia. Medo. Um estado de insegurança, de invalidez. Fobias. Desconforto, né? Lugar que tem muita gente, um lugar fechado, lugar alto. Pânico. Medo intenso. Tem pessoas que chegam a tremer de pânico, gente. Aí nós temos as linguagens, né? Como que a pessoa se expressa, verbal e não verbal. Verborreia, né? O mudismo. A traquilalia, né? A copralalia. Oi, prof, o que é verborreia? Espera aí, que agora eu me perdi. Até eu estou confusa aqui. O que eu coloquei aqui? Só um pouquinho. Deixa eu só achar as minhas anotações aqui. Eu já passo para vocês. Então, o mudismo, eu vou pelo mudismo, que é o mais fácil para mim. O mudismo é, por exemplo, a pessoa fala, mas ela tem mudismo. Tá? Não sei se alguém já assistiu aquele filme A Casa dos Espíritos. É de uma escritora mexicana. É bem interessante. Nós temos, por exemplo, uma estudante que tem autismo no nosso curso. Ela fala, só que ela fala só com a mãe. Comigo, às vezes, ela fala uma ou duas palavras. Então, ela tem mudismo. Não é que ela não fala. A verborreia e a traquilalia é pessoa que fala demais. Que fala até pelos cotovelos. Tá? Então, anotem ali que eu esqueci de colocar para vocês, tá bom? Bom,
a bradilalia, ela tem lentidão ao falar. Sabe aquela pessoa que vai falar devagar? Tá? Você já quer escutar, você já quer o final da história. Resume, vamos lá. Vocês conhecem alguém assim? Anotem ali do ladinho, tá? Cropolalia é a pessoa que fala palavras obscenas em momentos inadequados. Tá? Tem momentos que você fala, né? Palavra, sei lá se fala, se não fala, né? Mas normolalia. A normolalia é a pessoa que conta 3, 4 vezes a mesma coisa. E alguns usam o termo de pessoa prolixa. Ficou claro aqui para vocês? Sim, professora. Inclusive, eu achei interessante que essa normolalia e o outro de falar palavras obscenas, parece, né? Ah, isso. Tem isso, tem um filme chamado Toque Toque, que é sobre pessoas com toque que tem esse tipo de alterações na linguagem. Uma, ela repete o tempo inteiro o que ela está falando, e o outro, ele tem essa mania de falar coisa obscena o tempo inteiro também. Claro que o filme é mais levado para comédia, mas tem um fundinho de verdade nisso. Ah, esse filme é muito bom, né? Maravilhoso. É. Então, né, a pessoa prolixa, né, alguns chamam de prolixa, é aquela pessoa repetitiva, que fala várias vezes a mesma coisa. Bom, a psicopatologia da linguagem não verbal. Então, aqui era a linguagem verbal. A verborreia, né, que parece com gonorreia, né, gente? Ou taquilalia, bradilalia, mutismo, coprolalia e normolalia. E aqui a não verbal. Então, é a tua expressão. Quando você está falando. Ou você não está falando, você está se expressando. Tá? Deixa eu só achar aqui minhas anotações. Ô, Senhor. Celular danado. Tá? Então, por exemplo, tem pessoas que quando elas falam, elas fazem mímica com o rosto. Vocês já viram? Elas fazem várias expressões. Várias expressões aqui, de mímica. Então, vamos lá. Hipermenia, tá? Então, são mímicas dos movimentos. Ah, então, ela vai falar, ela se pisca, ela puxa a testa para cima. Eu já tive uma paciente que ela, sabe que esses músculos aqui, ó, ela mexia tudo. E ela não tinha consciência. Algumas vezes eu coloquei ela na frente do espelho para ela ver. É claro que hoje, com ninguém quer ter, eu não suporto ruga, né? Mas eu me mexo também. A hipomimia é a falta de expressão. Então, é aquela pessoa que fala, ela pode estar contando a coisa mais surpreendente do mundo, ela não tem expressão. Amimia. É ausência de mímica. Então, ela não tem mímica nenhuma.
Então, comecem a observar agora, uma observa o outro. Viu quais são os movimentos aí da linguagem? A vontade, nós temos que ter o quê? O que é essa vontade de vida afetiva, de avaliar, de julgar, de ter valores, de ter princípios, hábitos socioculturais do indivíduo? O que é a nossa vontade? É a dimensão complexa da vida. É aquilo que te movimenta para a vida. Eu não tenho vontade de fazer nada, gente. Nada. Complica, né? O ato de vontade é pautado em 4 fases. Hipobulia, abulia. É a diminuição. É quase a pessoa não quer fazer nada. Atos impulsivos, automutilação. Ela se automutila, não é só, né, fazer cortes, né, como eles fazem, né, se cortam. Ela se automutila para não fazer. Negativismo total. Obediência automática, já não quer fazer. Pessoal, não sei se ficou alguma dúvida, eu tentei explicar devagar. Alguém está com dúvida? De minha parte, nenhuma, professora. Não? Deu para entender bem. Eu coloquei lá um outro slide para vocês olharem. Eu não vou, que aquilo lá não é nem meu material, tá? Eu deixei lá para vocês lerem também os videozinhos. Vocês acham que eu preciso explicar na próxima aula novamente o que é consciência? Eu acho que eu coloquei um livro lá sobre introdução de psicologia, alguma coisa. Quando eu acho o livro em PDF, eu passo para vocês, tá? Eu não vou cobrar o livro é para vocês, ajudando vocês já vão montando a biblioteca. Eu tenho um monte de livro de psicologia em PDF. Eu preciso tirar um tempo e mandar para ti, Lina, no teu WhatsApp ou postar lá no Ava. É que às vezes eu vou pesquisar material. Tá? Eu tenho um monte, eu tenho de desenvolvimento, eu tenho do Vygotsky, eu tenho do Piaget, eu tenho vários ali em PDF. Eu preciso mandar para vocês. Para vocês já irem montando a biblioteca de vocês, né? Em PDF. Tá bom? O que vocês acham? Vocês acham que eu preciso? Eu compartilho. Ótimo, professora. É? A senhora mandando para mim, eu já envio para o grupo. Tá. Eu vou anotar aqui, eu estou bem atarentada, mas uma hora eu dou um jeito. Eu mandei agora para uma turma, que eu dou aula de desenvolvimento, eu consegui vários livros. Porque tem, o livro que é a introdução é esse aqui, só que esse, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Acho que ele está lá em cima. Esse aqui, Quando eu estudei Deixa eu tirar esse negócio aqui que é melhor. Eu acho que o livro que eu postei para vocês, eu não vou lembrar, mas é sobre introdução, né, da psicologia. Alguém deu uma olhada nele? Esse livro aqui, Introdução à Psicologia, da Linda Dovdov, né? Então, esse aqui tem tudo, tá? Então, esse aqui é um livro bem... O meu tá bem velho já, coitado.
está pedindo socorro. Esse aqui, a nossa professora de introdução à psicologia, ela era fogo na roupa. E não estudava para ver, né? Mas, assim, eu não estou seguindo nenhum livro, tá? Então, eu prefiro colocar os slides, os artigos, tá? E quando eu for achando algum livro interessante, eu vou mandando para vocês. E eu tenho vários ali. E vocês vão poder usando mais para frente. Daí eu passo para vocês. Tá bom? Tá tudo certo? Entenderam? Tudo ok, qualquer prof. coisa. Entenderam certinho o que é consciência? Sim, deu para entender direitinho. Ah, então tá bom. Tá? Qualquer coisa. Eu vou parar a aula, tá? Na próxima aula,